Soraya, meu bebê está super irritado. Pelo amor de Deus, o que eu faço? Se você é mamãe de primeira viagem, o seu bebê está irritado, fica aqui comigo que esse vídeo é para você. Se você achar interessante, curta aqui no coraçãozinho e encaminhe para alguma amiga sua que está gravidinha. Se você não me conhece, eu sou Soraya, eu sou médica pediatra há 20 anos. Então eu trago para esses vídeos essa minha experiência no consultório e dou uma pitadinha de experiência e dou uma pitadinha de comentários com a minha experiência em homeopatia. Então, se o seu bebê é pequenininho, né, e tá irritado, a gente tem que pensar pelo menos em 3 situações. E no decorrer do vídeo eu vou conversar sobre isso com vocês. Então, a primeira, mais importante, são os quadros infecciosos, né? Uma infecção de urina, uma infecção de ouvido, enfim, algum quadro infeccioso que possa estar gerando uma irritabilidade, uma irritabilidade geralmente muito intensa, vem associado geralmente com febre. Então, se o seu bebê está muito irritado, independente dele ter febre ou não, precisa procurar o seu pediatra, tá? Segunda hipótese, vamos trazer aqui a visão homeopática. A gente não pode olhar só para o bebê, sempre olhar o contexto todo. Como é que está em casa? Então, sempre quando a mamãe me procura, Soraya, meu bebê está irritado. Vinha tudo bem, estava tranquilo, já estava começando a dormir a noite toda, estava calminho e de repente começou a ficar irritado. Primeira pergunta que eu faço é: como é que estão as coisas em casa? Então, se a mamãe está ansiosa, está irritada com alguma coisa, o papai está ansioso, irritado com alguma coisa, ou enfim, alguém em casa está assim, o bebê acaba sentindo. Ai, Soraya, mas é fim de ano, tá todo mundo trabalhando muito aqui em casa. Ou, ai, Soraya, meu marido tá com medo de perder o emprego. Ou eu estou com medo de perder o meu emprego. Nós estamos muito irritados, brigando bastante. O bebê vai sentir. Então, sempre lembrar de olhar o todo e não só olhar o bebê. Não pensar que é só com o bebê o que tá acontecendo só com o bebê. Sempre observar todo esse entorno. Mas não, vamos pensar numa situação de que não, Soraya, tá tudo bem aqui em casa, estamos bem, o casal tá bem, o contexto familiar tá tudo bem, mas mesmo assim meu filho tá irritado. Então, o que eu preciso pensar? Dentinhos. Nossa, jura que dentinhos deixa meu bebê tão irritado assim? Deixa, gente. Então, geralmente os dentinhos, eles aparecem por volta de 6, 7 meses. Mas os sintomas aparecem 3, 4 meses antes. Lembrando que cada um é um indivíduo único. Então, todos os bebês vão ter os dentinhos aparecendo com 6 meses? 6, 7 meses? Não. Eu já tive bebês que tiveram os dentinhos despontando com 4 meses e já tive bebês que despontaram o dentinho com 1 ano, os primeiros 2 dentinhos. Então, os primeiros 2 dentinhos que aparecem são os dianteiros, de baixo, tá? Então, os 2 de baixo aqui são os primeiros dentinhos a aparecerem. E os bebês começam a manifestar o sintoma 4 meses antes dos dentinhos aparecerem. Então, é muito variável quando vai aparecer esses sintomas. Então, faz de conta que o meu bebê vai ter mais ou menos, o aparecimento dos dentinhos dele vai ser mais ou menos com 4 ou 5 meses. Se ele começa a manifestar 3 meses antes, puxa, ali perto dos 2 meses ele já vai começar a ter sintoma. Então, como é que eu faço para cogitar que essa irritação dele vem dos dentinhos? Então a gente tem que observar um contexto geral, né? A gente lembra que sempre observar o todo, né? Vamos observar o nenê, como é que ele está se comportando, o que mais vem junto com essa irritação, né?
Então vamos conversar sobre alguns sintomas. Geralmente, o que começa a aparecer? Muita saliva. O bebê baba, gente, baba, muito. Então fica tudo melado. Tem bebê que baba tanto que molha toda a roupinha. É a hora que muitas mães acabam usando o babador, né? Porque realmente deixa a roupinha encharcada de tanto que ele baba. Tem bebê que engasga, que tem náusea de tanta salivação que ele produz. Por sinal, essa saliva acaba machucando a pele, né? Algumas vezes ela queima essa pele, porque fica aqui, né? Então tentar sempre manter sequinho, mas cuidado com o que vai secar também, porque pode deixar mais irritada essa pelinha, né? Então, um dos sinais aí que ele manifesta é essa babação toda, né? Então ele fica irritadinho, começa a babar muito, e como coça, e ele não vai conseguir falar que tá com coceira, ele começa a pôr a mão na boca. Então, ele enfia a mão na boca para morder, porque na hora que ele morde, alivia a coceira. E aqui eu quero comentar duas coisas. Um é que muitas mães falam: ai, meu filho não para de pôr a mão na boca, eu não quero que ele traga, né, que ele continue com esse costume de pôr a mão na boca. Algumas mães pensam que ele tá pondo a mão para chupar dedinho, mas não é por causa da coceira. Então você vai observar que ele vai pôr a mão inteira na boca para coçar. E aí o que as mães fazem? Colocam a luva na mão do bebê, para ele não pegar esse costume, né? Gente, imagina só você morrendo de coceira, precisa coçar, não tem como pedir ajuda. E aí a mamãe vai e coloca a luva na mão do bebê. Deixa ele se coçar, ele precisa se coçar para aliviar, né? Eu lembro que os meus sobrinhos mordiam meu queixo para aliviar a coceira. No fim era uma delícia. Mas precisa tomar cuidado com o quê, né? Que era a segunda coisa que eu queria comentar. Na hora que ele vai mamar. Como coça muito, o que muitos bebês fazem? Eles mordem o peito da mamãe. Então ficar atento para que isso não aconteça, tá? Não é de propósito que o bebê vai morder. Não é um morder, né? Quando a criança fica mais velha, algumas, né? Quando não estão... Enfim, tem algumas crianças que acabam mordendo, né? Mas aí é uma questão já de irritação, enfim, vamos deixar isso para outro momento. Então tem algumas que mordem de raiva, mas não é esse contexto aqui. Esse contexto é que ele vai morder porque tá coçando demais. Ele vai acabar mordendo, tem bebê que morde o nosso ombro, tá? Então não é que ele vai vir com raiva e morder, não, ele tá coçando, tá irritado que aquilo tá coçando e ele busca alguma coisa para ele descontar ali a coceirinha dele, tá? Então, retomando, tá irritado, tá salivando muito, tá mordendo, pondo a mãozinha na boca, tá? Deixa eu só olhar aqui na minha colinha, né? Então, morde, fica irritado, choroso. Sim. E aí ele começa a ficar choroso, tem dificuldade para dormir. Então, isso começa a afetar toda a casa, porque o bebê fica mais irritado, chora mais, tem dificuldade para dormir. Mas isso faz parte do desenvolvimento do bebê. Ele precisa passar por isso. A gente pode tentar amenizar a situação, mas isso faz parte do desenvolvimento do bebê. E toda vez que aparecer um dentinho, vai ocorrer essa irritabilidade. Então, tá irritado, tá salivando, tá babando, tá pondo a mão na boca, a mamãe precisa ficar atenta. Opa, tô observando esses sinais, então pode estar vindo dentinho aí pela frente, tá? E isso vai acontecer até os 2 anos, tá? Então toda vez que aparecer um dentinho, isso pode acontecer. Como dói, geralmente a gente também observa uma diminuição do apetite, porque machuca, né? Na hora de comer, na hora de mamar, machuca. Então o bebê acaba evitando um pouco a alimentação, porque, né? Irrita, machuca, dói, então ele acaba diminuindo um pouco o apetite, mas depois ele recupera, depois que o dentinho desponta, ele recupera, tá? Algumas mamães referem uma febrezinha, tá? Então pode ter uma elevação bem
levinha da temperatura basal ali. Então, isso é observado em alguns casos. Não é que o nenê tem febre por causa da... Então, cuidado com isso. Ah, meu bebê tá com febre, mas tá crescendo o dentinho, então eu acho que é do dentinho. Não, gente. Febre no bebê é igual a procurar pediatra, tá? Nunca fica achando que, não, é do dentinho, tudo bem. Não, o bebê, ele é muito sensível, então teve febre, precisa procurar o pediatra, tá bom? Apesar da gente observar bastante essa associação de subir um pouquinho aí da temperatura basal, mas se o seu bebê apresentar febre, não fique achando que é do dentinho, procure sim o seu pediatra. Vamos aproveitar e já fazer um comentário. O que é febre, né, Soraya? Que temperatura eu concluo que o meu bebê tá com febre? Quando o bebê passar de 37, ou gente, né, não precisa ser o bebê, 37,8, a gente considera febre, tá? Então, sempre ficar ali atento em avaliar a temperatura. Outra coisa que as mamães comentam bastante é a alteração do cocô. Então, o cocô fica mais pastoso, né? Fica menos consistente ali quando os dentinhos despontam. Então, meu bebê tá irritado. Primeira coisa, observar se tem febre, se a irritação for muito grande, procurar o pediatra. Tudo bem, Soraya, fui no pediatra, tá tudo bem. Segunda coisa que eu preciso pensar é contexto familiar. Como é que tá a família, como é que tá o papai, como é que tá a mamãe, ou se for casal de mamãe e mamãe, como é que tá também o casal mamãe e mamãe. Se a vovó mora junto, como é que tá essa questão com a vovó. O trabalho tá ruim, as coisas não estão indo bem. Então, sempre observar o contexto, porque a criança sente essa questão familiar. Então, não pensem que eles não estão sabendo o que está acontecendo, porque sim, eles sabem e eles sentem, tá? Então, segunda coisa, avaliar o contexto familiar. E terceira coisa, observar se ele está apresentando esses sintomas que eu estou comentando dos dentinhos. Salivação, irritabilidade, coceira, começa a morder as coisas, morde o peito, morde o ombro, morde o queixo, morde a própria mão. Então, esses são sinais de que a mamãe tem que observar de que o bebê pode estar aí apresentando sintomas de que vão aparecer os dentinhos. E também já conversamos sobre isso. Quando aparecem os dentinhos? Geralmente dos 6 meses, 7 meses em diante. Mas já falei aqui, eu já tive bebês que apareceram com 4 meses e já tive bebês que apareceram pela primeira vez com 1 aninho de vida. Tá? Isso é bem variável, é bem individual. E o que a gente sabe é que esses bebês, eles começam a ter sintomas muito antes de aparecer os dentinhos. Então, 3 até 4 meses antes de aparecerem os dentinhos, o bebê já começa com essa sintomatologia de ficar irritado, babar, coçar, afetar o sono, afetar o dia a dia, tá? E o que a gente pode fazer, Soraya, para ajudar, né? Então, primeiro eu queria falar sobre o que a gente não pode fazer. Existem alguns anestésicos, pomadinha anestésica que a gente passa, que vai aliviar, com certeza. Vai aliviar essa dor, né? Então a mãe pensa que tá comprando uma pomadinha inocente, e na verdade ela tá comprando uma pomada com anestésico. Então imagina você passando um anestésico todo dia em seu filho. Ele vai ter complicações futuras dessa medicação, tá? Então não comprem pomadinhas, porque as pomadinhas podem ter muitas medicações lá dentro e depois o seu filho vai colher frutos desse tratamento inadequado, né? Outra coisa que muitas mães usam é a camomilina, né? Como é que fala? É natural, tudo bem usar. Gente, camomilina tem camomila,
né? Na homeopatia existe uma medicação que é a camomila. Se a gente usa uma vez, outra daqui X muitos meses, a criança não vai ter sintoma. Agora, se eu usar toda hora, essa criança pode começar a fazer sintoma dessa medicação. E só para vocês terem uma noção, quais são os sintomas do excesso de camomila? É irritabilidade, fica chorando, aquele choro irritante, sabe aquele bebê que fica chorando, choro irritante, joga as coisas para longe, fica irritada? Esse é um sintoma de quem usa em excesso a medicação camomila. Então a gente pensa que é natural, então eu posso usar toda hora. Não, porque aí o bebê começa a fazer sintoma da medicação. E aí você tá pensando que ele tá fazendo sintoma do dentinho e na verdade ele tá fazendo sintoma pelo excesso de medicação. Então não usem, gente, nem essa pomadinha anestésica, nem a camomilina sem consultar o seu pediatra. Na homeopatia a gente não usa nenhum dos dois, nós ajudamos através da homeopatia a diminuir um pouquinho esses sintomas. A gente vai curar? Não tem como. Isso faz parte do nosso desenvolvimento. Todo mundo passa por isso. O que a gente pode conseguir fazer é aliviar um pouquinho esse sintoma, tá? E o que eu posso então fazer para aliviar esse desconforto do meu filho, Soraya? O geladinho alivia. Então, antes do geladinho, desculpa, se eu fizer uma massagenzinha, eu já vou estar trazendo amor, carinho, colo, conforto. Então, só de eu fazer uma massagenzinha no dentinho do bebê, isso já pode aliviar. Até eu já me senti aliviada só de pensar nesse carinho gostoso, tá? Então, uma ajuda que eu posso fazer é lavo as minhas mãos, água e sabão sempre, muito bem lavadinha, e faço uma massagenzinha na gengiva do meu bebê, tá? Outra forma, eu já vi mamães, sabe, fazendo o quê? Sorvete de leite materno. As mamães inventam tudo, né? Porque o gelado acalma. E aí elas põem o leite materno naqueles potinhos de sorvete e quando tá pronto, encostam na gengiva. Então aquele geladinho vai acalmando, né? E o bebê vai ficando um pouquinho mais confortável. O que mais que eu posso lembrar de ideia, né? O mordedor, lógico, né? O mordedor, tem um mordedor que tem um liquidinho, cuidado, sempre comprar de boas marcas, né? Pra não estourar na boquinha do bebê, tá, gente? Mas tem um mordedor que é molinho, fofinho, né? Tem um liquidinho dentro, que você pode pôr no congelador e aí dá pro bebê um pouco mais geladinho. Então ele vai morder, então ele vai descontar, né, a coceira dele ali no mordedor. E como ele vai estar geladinho, também vai ajudar a acalmar. Então deixa eu só ver se eu não me esqueci de nada. A massagenzinha, o gelado, o sorvetinho e o mordedor. Então vamos só relembrar. Para aliviar, a massagenzinha ajuda e o geladinho ajuda. Então eu posso fazer essa massagem com o meu dedo. Tem gente que põe luva, tá? Tanto faz. Posso lavar muito bem a minha mão ou usar uma luva estéril, né? Fazer a massagenzinha no dentinho do bebê ou usar do artifício o mordedor. Por que é bom o mordedor? Porque além dele estar geladinho, então não esquece que é aquele mordedor específico que a gente pode pôr na geladeira, né? Aquele molinho. Ele vai aproveitar para morder e na hora que ele estiver mordendo, como o mordedor vai estar geladinho, também ajuda a aliviar. E algumas mamães criaram essa ideia aí do sorvetinho de leite materno, porque o gelado, na hora que encosta o sorvetinho ali, ele vai aliviando e vai acalmando o bebê. Eu acho que é essa ideia. Então vamos só relembrar o que a gente conversou aqui hoje, né? Então, Soraya,
meu bebê tá irritado, tá muito irritado e isso tá me deixando preocupada. Então, se ele tá com aquele choro estridente, uma irritação muito forte, tenho que avaliar se tá com febre, mas mesmo se não tiver com febre, preciso procurar o pediatra, tá? Irritação muitas vezes é o começo de um indício aí de uma infecção. Pode ser uma infecção de ouvido, uma infecção de garganta ou alguns quadros mais graves que eu acho que não vale a pena a gente ficar conversando sobre isso aqui. Então, ficar atento. Irritado moderadamente, com ou sem febre, procurar o pediatra, tá? Segundo o contexto que a gente trouxe aqui na aula, ele tá irritado, mas não tão grave como eu tô falando, ou então já procurei o pediatra e tá tudo bem. Precisamos observar aí o contexto familiar. Como é que tá o casal, como é que tá o casal no trabalho, como é que tá o casal nas relações familiares e pessoais, como é que tá o contexto de casa, porque o bebê é reflexo do todo aí, né? Soraya, tá tudo bem, passei no pediatra, não tem nada, aqui em casa tá tudo bem, estamos todos bem, mas ele continua irritado? Preciso pensar em dentinhos. Ai, quando então aparecem os dentinhos? Dentinhos acontecem geralmente dos 6 meses a 1 ano. Pode acontecer antes? Pode acontecer. Eu já vi casos de 3, 4 meses. E já vi também casos que apareceram só com 1 ano de idade. E apesar dele aparecer aí, né, 4, 6, 7 meses o dentinho, os sintomas aparecem 3, 4 meses antes. Então, o bebê começa a apresentar sintomas e muito depois que o dentinho vai aparecer. E quais são esses sintomas? A gente conversou aqui também. O bebê começa a babar muito, começa a se coçar, então coça com a mão, coça no peito, coça no ombro, ou que nem com a titia aqui, coçava no queixo, né? Então ele começa a buscar lugares para coçar essa gengiva, né? Saliva, irritabilidade, coceira, mama pouco, come pouco porque dói, né? Então ele vai evitar qualquer coisa que doa, né? Por isso que ele acaba diminuindo aí o apetite e pode afetar o humor dele durante o dia, então ele fica mais irritado e afetar o soninho gostoso. Aí ele começa a acordar mais porque ele tá irritado. E o que a gente pode fazer? Geladinho e massagem. Então, o mordedor, que a gente põe um pouquinho ali na geladeira, porque ele vem molinho e geladinho, aí ele desconta, né, a coceira nesse mordedor, e como ele tá geladinho, ele também vai acalmar o bebê. E lógico, para quem se trata com homeopatia, a homeopatia também pode ajudar, lembrando que sempre vai aliviar a dor, mas ela não, e a irritabilidade, lógico, mas não vai desaparecer. Por quê? Porque isso faz parte do crescimento e do desenvolvimento do bebê. Todo bebê vai passar por isso, você passou por isso, seus pais passaram por isso, né? Todos nós passamos por isso, e o que a gente pode fazer pelo nosso bebê é aliviar, curar, fazer com que o bebê não passe por isso, não, porque faz parte do desenvolvimento. Acho que é isso. Só não esquecer também, lógico, de não medicar sem conversar com o seu pediatra, tá? Então, o anestésico sim vai ter repercussão, e a camomilina, não esquecendo que é a camomila, e a camomila em excesso começa a dar sintoma, tá bom? Se ficou alguma dúvida ou se eu não fui clara em algum momento, por favor, escreve aqui ou me manda uma mensagem. Aceito sugestões para novos temas. E se você tiver alguma amiga gravidinha ou algum grupo de mamães, por favor, me ajude a divulgar esse conteúdo, levando para mais mamães de primeira viagem. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Agradeço de coração. E até a próxima.